Se liga. É botão vermelho. Apertou, não tem volta. Atenção, Tem volta. entenda a situação. Tem volta. Esse podcast é a instrução da sua missão. As máquinas se aproximam, senhores. Podem ver nas fotos do espião contidas no dossiê. Beta, a estrada tá salgada, porém não tema. Leve os sobreviventes a caminho do cinema. Afonso Solano se apresente pra ativa. Estoque as HQs e as proteja com a vida. Extrair Diogo Braga das linhas do inimigo, pois ele é o guardião do codinome ou escolhido. Protocolo MRG, atenção sempre. Essa guerra é mais suja que aquela do videogame. Botão vermelho contra a robotização. MRG, não podemos falhar. Sabota as lata velha, deixa o óleo vazar, tá vendo? Se sangra a gente pode matar. Botão vermelho contra a robotização. MRG, não podemos falhar. Sabota as lata velha, deixa o óleo vazar, tá vendo? Se sangra a gente pode matar. Botão vermelho, Apertou, não tem volta. com MRG, não podemos falhar. Bom dia! Boa tarde. Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 185 de Cineminha. Fiz barulho. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com, Afonso, não fiz barulho porque no espaço não tem barulho, Solano. diretamente de Brasília, Diogo Braga. Que isso? É o barulhinho que a Enterprise faz, né? A Enterprise faz isso? Só que eu não sei fazer tão bem. Hoje vamos falar sobre ficção científica, né? Me recordei que essa semana eu fui ajeitar meu computador. Meu computador não tem o botão de ligar, né? Isso é um grande ponto. Como não? Pra ligar o computador, eu tenho que pegar um metalzinho ou uma espadinha que eu tenho aqui, qualquer metalzinho, e conectar dois fios, né? Eu empurro ele e aí ele fecha o circuito e vai embora. Você tá de sacanagem. É sério. Eu sabia que tá assim. Há meses que eu faço isso. Há meses. Você faz uma ligação direta? Exatamente, eu me sinto sei. roubando um carro. Outro dia eu fui fazer essa ligação direta e pela primeira vez na vida a eletricidade me zoou agressivamente. Tomei um mega choque. Um choque de fazer. Cara, é o Pederneiras, né? Pederneiras. Vocês lembram do último choque que vocês tomaram? Atualmente, na vida adulta, eu não tenho recordação de ter tomado choque recentemente, não. Olha, eu tomei muito choque no interior do Brasil, ou então no Pantanal, né? Quando você ia ali. Matar relâmpago no peito, né? Pra mostrar que era homem na fazenda. Clássico esporte do Pantanal. Recebendo raio no peito. Mas eu lembro muito bem quando eu era criança, o clássico dedão na tomada, né? Mas o que é curioso é que eu consigo lembrar do meu estado de espírito no dia que eu tomei o choque. Mas antes ou depois do choque? Antes e depois, porque hoje quando você pensa, você fala assim, meu Deus, mas que idiota, né? A criança que bota o dedo na tomada, mesmo que o pai explique. Mas eu lembro que eu tinha toda uma lógica, eu peguei dois pedacinhos eu peguei, eu acho que um garfo e dobrei ele e tal, e aí eu falei, não, se eu segurar assim pela ponta, o choque não vai chegar em mim, sabe? Mas eu lembro que eu tinha uma motivação séria mesmo, eu falei, não, eu tô fazendo um experimento, tal, eu esperei minha mãe sair de perto, tal, não sei o quê. Então eu consigo me identificar com a criança curiosa que enfia o dedo na tomada. Nunca é o dedo, né? Porque nem um dedo de criança cabe na tomada, pelo amor de Deus. O problema é que ela pode estar molhada, pode estar com alguma coisinha, sabe? Tipo um palitinho, pontinha de metal, que seja transmissor. Ou qualquer porra que esteja molhada que puxa energia e vai embora. Entendi. Beto, eu lembro de uma situação lá na Lan House, cara. Quando a gente trabalhava lá, eu lembro que foi logo no início, cara, e a gente teve que fazer uma mudança da régua de alimentação de um conjunto de máquinas. E aí eu fui trocar a parada. Só que quando eu cheguei pra pegar essa régua, eu não sabia, não lembrava, sei lá, que a parte de baixo da régua tava sem proteção. Então assim, você tinha só aquela carcaça de cima, com as tomadas ligadas, e o fundo dela não tinha o plástico que protegia. Já entrava direto, você viu os fios de cobre lá passando e tal. E aí eu fui levantar, e aí peguei a mão como se fosse, eu peguei a tomada, né, a régua, como se fosse normal, né, fui segurar, abracei com a mão a régua. E aí meus dedos, eles entraram no meio dos fios de cobre da régua. Puta, Diogo, você acabou de me lembrar um choque, cara, porque a gente tomava choque o tempo todo com essa porra, né, cara? Era foda, cara. eu gosto de choque. Eu acho o choque uma parada fascinante, assim. Tanto do ponto de vista humorístico, quanto pela... Sexual. Sexual, isso. É por aí que eu ia, claro. Por isso que
Obviamente, era por aí que eu ia explorar Todos sabiam. o ponto. Tá bom, vambora logo, porra. To my heart, I must be true. Let me me do you. You're the one that I want. Honey, the one that I want. Bridge to Captain Kirk. Amigos, no ano de 2009, o senhor J.J. Abrams, o papai de Lost, traz de volta aos cinemas, depois de muito e muito tempo, a franquia Star Trek. Capitão Kirk se reunia novamente a Spock para explorarem as fronteiras do universo. Eis que, em 2013, chega a esperada continuação Star Trek Além da Escuridão, bate nos cinemas e chegou a hora do MRG falar. Afonsinho Solano. A MRG virou um verbo. Emerger. Eu sei, cara. Eu achei que ia passar batido, mas não foi. Mas foi muito pequeno, foi muito... Foi, né? Foi. Dá Aham. pra considerar que eu dei uma de Diogo, enrolei a língua e tal. Afonsinho, por favor, traga-nos a sinopse de Star Trek Além da Escuridão. Fica aqui minha crítica à tradução, porque é Into the Darkness, não é Além da Escuridão. Pode crer. Pra dentro, né? Pra É. dentro da escuridão. Bom, nos reencontramos com o Capitão Kirk, Spock e toda a sua trupe interplanetária na Enterprise. Ele realmente é capitão. Estão perambulando ali pelo espaço conhecido. Ele faz uma besteira, podemos dizer assim, e é punido por isso. Isso acaba gerando uma reunião muito importante com pessoas muito importantes da frota estelar, e essa reunião é atacada. Faz os barulhos, jogo. Eu sou péssimo, vocês viram no início. Mas então, é por isso que eu quero que você faça. Caraca, gostei. Batendo a bala no chão, né? Até porque a arma, quem já viu a arma disparar de verdade sabe que não é igual filme. Bem tosco, assim. A arma atirando de verdade, você espera que seja, né, uma pistola, por exemplo. Você acha que é... Na verdade é tipo... Tipo um tapa na cara, né? Exato, é tipo... Yes, Admiral. Mas lá não, é um tiroteio foda, incrível, e aí morre um monte de gente. Resultado, Capitão Kirk é enviado para caçar a pessoa responsável por esse ataque à frota estelar e vai descobrir que talvez exista algo muito mais escuro, sombrio por trás de tudo isso. You think you're safe. You are not. E Braguinha, meu amigo, vamos lá. Star Trek, não estamos falando de qualquer franquia, não estamos falando de algo que começou ontem. Estamos falando de uma, na minha opinião, tá? Inclusive, a maior franquia de ficção científica que existe. E aí, eu te pergunto, J.J. Abrams, em 2009, trouxe isso de volta, as pessoas aplaudiram, até os fãs falaram, tem uma coisa ou outra aqui que fica fora e tal, mas está feito com muito amor, com muito respeito à série. E eu te pergunto com muita curiosidade, porque não vi o filme, se você concorda que ele segue respeitando a série e o fato de fazer um bom filme ou não. Olha, primeiramente eu devo dizer que vemos um grande fenômeno e um dos bem interessantes. Porque eu acho que a disputa, se a gente pode chamar de disputa, né? Ela se inverteu. Antes, o Star Trek corria atrás do Star Wars, em quesito de inovação, ritmo, tudo isso. Apesar da proposta do Star Trek ser uma proposta diferente do Star Wars, eles tiveram que se adaptar um pouco, né? Você vê que nos seriados tudo foi mudando porque tinha. O próprio Star Trek voltou por causa do Star Wars. Né? Então, você tem essa coisa. E agora você vê as expectativas dos fãs de Star Wars de que o filme do Star Wars tem um pouco dessa levada do Star Trek, né, cara? Tanto que o diretor vai ser o mesmo. Então, isso é uma coisa que já simboliza muita coisa. Não piloto, já falou. Pode ser um motopilota, quem sabe? É. Mas devo dizer o seguinte, cara, eu gostei muito do primeiro filme, achei que foi uma mudança excelente, o ritmo e tal, as escolhas que eles fizeram, sempre muito respeitoso, o J.J. Abrams e seus roteiristas. Pra esse filme também respeitaram muito, achei que com parte de respeito foi até maior, não sei, mas foi tão quanto do primeiro filme, entendeu? Teve muita referência, cara, esse filme teve muita referência à série clássica, mas e referências invertidas, assim, eles fizeram mudanças que fazem todo sentido dentro da nova lógica, né? Porque eles voltaram no tempo, então se eles voltaram no tempo, aquela linha que teria seguido, que seria a série clássica, deixou de existir. Então os acontecimentos que tiveram lá, nessa linha do
do tempo, eles se invertem. É basicamente, Beto, pra você que não viu, mas sem entregar, assim, quem viu a série clássica gostaria de rever certos acontecimentos? Tá, eu vou te mostrar esses acontecimentos clássicos, mas sobre uma outra ótica. Nessa nova linha do tempo. Exato. Mas é isso que eu ia falar, porque ele já faz isso no primeiro filme, né? Quando ele traz a nave lá no primeiro filme, isso, voltando no tempo e alterando a história a partir do passado, ele tá te dizendo isso. Eu estou criando uma linha paralela. Sim, e aqui eu vou contar uma nova história. O próprio J.J. Abrams, ele falou que a ideia dele com o roteiro do primeiro filme era fazer isso pra ele mesmo poder trabalhar à vontade sem ficar falhando no que já foi mas essa é a contado. vantagem, Beto, do que ele fez, porque inicialmente eu pensei assim, pô, então depois desse primeiro filme ele vai descaralhar agora, ele vai pro universo. Vai seguir o próprio caminho dele, né? Aí vai embora, vai seguir em direção ao horizonte. Não, cara, pelo contrário, ele foi lá na série clássica de novo e pegou grandes acontecimentos da série clássica e botou uma roupagem diferente na parada e por um caminho diferente aqui. Então tu fica meio, uou! Isso pra mim foi genial. É quase como se ele brincasse com aquela regra do não importa, até porque a coisa das realidades paralelas, as coisas são um pouco diferentes, mas é quase como se a pessoa estivesse presa àquele destino, né? Então ele brincando com isso, ó, essa pessoa está presa a esse destino, mas na minha realidade aqui do J.J. Abrams acontece desse jeito, mas você coloca o sorriso, sabe, no rosto de todos os fãs aqui, no caso eu, Diogo, e você, Roberta, você dá aquele sorrisinho tipo, olha lá. Muito bom, muito bom. Só espero que ele não termine isso como ele terminou aquele seriado. Conceituamos aqui o filme dentro do fã. Agora, como um filme, aqueles atores voltaram. Eles, na minha opinião, eles executaram muito bem suas funções no primeiro filme, principalmente o Chris Pine, que deu um excelente Capitão Kirk. Jovem e um pouquinho mais imaturo do que o Capitão Kirk original, porque ele era imaturo, ele foi evoluindo com o tempo, mas o Chris Pine situa isso muito bem. Esse retorno dos personagens é bom e os personagens novos também agregam muito. Eu senti que os personagens secundários, talvez pelo peso da categoria, realmente ficam para segundo plano nesse segundo filme. O Capitão Kirk é o que se destaca, ele se destaca muito mais do que os outros, ao contrário do primeiro filme. Então, peraí, Afonso, rapidinho. Você tá me dizendo que esse Star Trek 2, ele é um filme do Capitão Kirk e não do Star Trek? Ou ele está começando a se tornar isso? Está começando, eu não sei a direção que vai, mas definitivamente ele é um filme menos sobre o grupo, na minha opinião, a minha impressão, do que sobre o Capitão Kirk, que é uma jornada pessoal dele. Não, mas olha só, de certa forma, cara, o Star Trek em si, pelo menos a série clássica, ele sempre foi muito mais focado no Kirk do que nos outros. Os outros, eles eram coadjuvantes e escadas pros acontecimentos, sabe? Tanto que depois de uma evolução lá pra terceira temporada, ou pra segunda até, você começa a ter muito mais apego nos outros personagens, mas ainda assim por causa do Capitão Kirk. Mas olha só, Diogo, não, porque olha só, eu sempre vi o Star Trek, para pegar um exemplo recente, assim como o Homem de Ferro estava para o filme dos Vingadores. O filme era dos Vingadores, mas a centralização toda era em cima do Tony Stark. Beleza, mas ainda era um filme dos Vingadores. Só que você precisava ter um personagem mais forte, que liderasse tudo. Eu sempre vi o Star Trek assim. Pelo que o Afonso tá me falando, o que tá aparecendo agora é que é uma história do Capitão Kirk, sobre o Capitão Kirk, que por um acaso tem uma tripulação e tem coadjuvantes à volta dele. Mas eu não acho que isso seja necessariamente algo ruim. Quer dizer, em uma série de filmes ou uma série de TV, é interessante, ao meu ver, você abordar diferentes ângulos, né? Diferentes personagens e aos poucos você ir formando toda a família Star Trek na sua cabeça. O primeiro filme foi uma apresentação geral, ainda que tivesse a ênfase no Capitão Kirk. O segundo, realmente, ele vai ser sempre o protagonista, né? Mas assim... até porque no desenvolvimento da série, cara, os grandes dilemas que o Star Trek traz e trouxe foram através da ótica e das decisões que o Kirk teve que tomar, né? Às vezes você tem alguma coisa com o Vulcano, ou com o engenheiro, com o Scotty e tal, mas são coisas que você meio que não entra dentro daquela decisão. O Capitão Kirk, quando tá decidindo a parada, ele olha para o canto, para pensar, para dar tempo de você pensar junto com ele, sabe? Tem aquela pantomima toda, ele com a mão no peito, levantando o braço, o que farei, meu Deus, tipo, sabe? E aí você vive aquela decisão com ele. Com os outros personagens, raras as vezes. Mas isso porque o Kirk sempre foi o
Captain, My Captain. Só que, ainda assim, ele é a figura de liderança, aquele a se observar. Mas, por exemplo, isso que o Afonso falou, numa série, você pode trabalhar um pouco mais outros personagens. Agora, no filme é difícil, porque cada filme é quase uma coisa única, né? Então você tem que contar. Por exemplo, se no próximo filme for focado no Spock um pouco mais, a amizade dos dois e tal, ainda tá dentro do contexto, mas eu acredito que eles deveriam explorar um pouco mais a Uhura e todos os outros personagens, sabe? Eu acho que no primeiro filme eles até exploraram mais do que nesse agora. No primeiro, você vê o Kirk precisando dela e vai atrás dela, mas faz sentido também por causa da equipe se unindo. Então ele tem que apresentar por que ele vai precisar dessa mulher. Ah, porque ela é boa naquilo. Por que ele vai precisar daquele cara, aquele outro cara? Porque esse cara é especialista em tal parada. E aí ele vai. Agora os personagens já estão constituídos, você já sabe quem é quem, né? Então, em teoria, cara, tu levantou um ponto interessante. Tem que se prender uma trama através da ótica de alguém, né? Exatamente. É algo, por exemplo, que acontece nos filmes do X-Men. O defeito, na minha opinião, é eles sempre se aterem ao Wolverine como fio principal, sabe? Verdade. Mas você realmente tem que ter... Mas assim, não que espero que a gente não esteja passando a impressão que o filme é Capitão Kirk, o filme, sabe? Não é isso. Não, é porque a razão do filme, ela começa como algo muito pessoal e não deixa de ser o personagem mais carismático. O Spock, eu inclusive acho esse Spock muito inferior ao Leonard Nimoy. Pois é. Ao contrário, o Chris Pine, eu acho ele muito bom ator. Ele é um cara de ação, assim, que manda muito bem, na minha opinião. E fique registrado o filme do trem com Denzel Washington. Sim, que é a gente fala. A gente sempre fala. Ele manda muito bem no emocional. Aquele filme do vírus, lembra vocês dois que a gente fez um... Porra, muito bom esse filme, cara. Sei lá, que é um bando de babaca, né? É um filme adolescente sobre infestação. Isso, ele manda super bem também. Então, assim, ele compensa a caretice que o William Shatner tinha. Então, eu acho ele um personagem muito carismático também. Já o Spock, eu pergunto pro Diogo, você curte o Spock novo? Eu fico um pouco dividido, sabe? Porque eu acho que o Spock, eles deram esse lado humano pro Spock muito mais humano do que vulcano. E eu achava que o Spock da série clássica, ele era mais vulcano do que humano. Sim. Particularmente, eu gostava disso. Eu gostava dele ser mais vulcano, ser muito mais lógica, né? E aí você vai pra... Eu vou avançar um pouco, mas eu já volto. E aí você vai pra nova geração, você tem o Data, que é um robô. E aí quando você vê o robô na nova geração, eu falei, caralho, realmente, o Spock precisa do lado humano dele toda hora conflitando com o lado lógico, senão perde a essência do personagem, porque o Data, ele é um saco, ele pra mim é um saco. Eu gosto do Data. Eu também, gosto muito, cara. Ele é um personagem legal, mas como o Jean-Luc Picard, acho ele um saco. Tipo, caralho, cala a boca, filho da puta. E um detalhe, uma hora, eu acho pelo menos que eu vi um androide, um robô, aliás, na nave, aparece um cara lá estranhão, assim. Pois é, cara. Aí eu tipo, robô! Eu acho que não teve tanto esse conflito interno. Eu olho pra cara do Spock hoje e sinto ele como se fosse um emo em depressão. Eu acho uma puta falta de sacanagem. O Spock da série, ele era mais carismático. É porque é estranho, porque quando você fala carismático, você imagina mais humano, né? Ele não era triste, cara. O Spock da série não era triste. Ele não era triste, ele era espirituoso. Mas ele era mais velho também, né? Em teoria, eles devem estar passando pela mesma idade, porque naquela época o Nimoy devia ter o quê? Uns 40? Uns 30 e pouco? Começou a série mesmo, ele era bem novo. Lá nos anos 60, ele era bem ele novo. era simplesmente um cara, e ele me convenceu, até hoje me convence, que ele ia pela lógica. Ele ia pela razão, não é pelo sentimento. E hoje eu vejo um Spock muito mais pelo coração, o rosto dele me passa sensações que o Spock nunca me passou. Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês estavam falando do Data. Quem vocês acham que se tivesse uma nova geração, quem vocês acham que faria o Data? Will Ferrell. Suck my cock, I'll murder your family! Caralho, que merda. É tipo, nunca mais assiste Star Trek na vida, né, Cara, vou te dizer uma parada. Sabe o que eu gostaria? Indo até um pouco pelo lado do humor, assim. Mas que eu acho que tem um lado interessante. Jim Carrey, mano. Audacioso, hein? Eu acho que o Jim Carrey tem uma capacidade de fazer uma porra tão inconveniente quanto o Data. Porque o Data, ele era muito escada de humor na nova geração. Muito. Todas as piadas dentro da nave iam por causa do Data. Todas não, né? Mas e o Jim Carrey, cara, ele vai servir essa função magnificamente, cara. E ele é bom ator, ele vai saber fazer o balanço entre o humor e estar parecendo sério, eu concordo. Mas é porque eu tava lembrando, aquele cara do
que fazia o Data, ele se tivesse mais corpo e tal, é porque o rosto é muito igual ao McLovin, cara. Você Não, acha? eu acho o Data meio italiano, cara. Ele parece tipo o Andy Garcia, assim. Olha, eu já vi o Data sem maquiagem e é um trauma foda. Sério? Eu também. É um trauma foda, porque você vê que o cara não é robô e ele tem um nariz meio engraçado. Eu não aconselho. Ah, não, confundi. O McLovin seria o amigo do Ferris Bueller, era isso. E agora... sim, o amigo do o- Ferris Bueller lembra. Sim. Não é? É verdade, é verdade. O Data também, aí realmente faz sentido. Afonso Solano, chegou o momento de você bater aquele martelo, aquele que gera comentário, aquele que gera fúria, ódio e amor. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Star Trek Além da Escuridão? Bom, vou começar com minha nota, com um ponto muito positivo que a gente acabou não abordando, nos empolgamos com Kirk e Spock, que é o vilão ou não vilão, fica aí pra você descobrir exatamente o que ele quer no filme, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que eu descobri pra valer naquela série do novo, entre aspas, Sherlock Holmes. Eu acho espetacular. Séries inglesas de 6 episódios, uma merda isso. Mas... Pois é uma série muito bacana, muito legal. Eu vi o primeiro episódio assim, sem compromisso algum, e eu falei, caramba, que roteiro bem bolado e que atualização legal e que ator mesmerizante. A voz dele, quando ele abre a boca... Have I got your attention now? É muito legal, o Beto. Ele, no filme, ele rouba as cenas que ele participa, tanto pela atuação poderosa, ele tem uma presença, né, em tela. Ele Ele é mau, esse cara é mau de verdade. A minha pergunta é a seguinte: ele é o que você esperava do Eric Bana? Porque o Eric Bana é muito bom no primeiro filme, mas se você vir de novo, você fica assim, cara, ele tá muito bom, ele manda muito bem, mas dava pra ser mais. Ele, pra mim, tem o que o personagem dele deveria ter de sisudez e de postura, somado ao que o Spock deveria ter de presença. Isso, muito bem colocado. A presença dele, se fosse aplicada no Spock, é aquela presença alienígena. Exatamente. É cara. engraçado, porque ele é um homem, né? Mas ele é mais alienígena do que os alienígenas que você vê no filme. Concordo com o Diogo, muito bem colocado, e é um personagem muito fascinante, um personagem que você fica querendo acompanhar. O que esse cara quer, né? E, então isso pra mim merece palmas. Sou um fã da série, como vocês, a série mesmo, e a série de filmes também. Assisti muito todos os filmes, e a série depois resgatei, claro, quando era mais velho. Sorri muito com as referências, como sempre, muito bem colocadas, muito bem respeitadas. Assim, se algum fã tá reclamando por aí, na minha opinião, é mimimi, sabe? Porque o que ele imaginava que fosse ser feito, sabe? Esse filme podia ser uma boa merda nas mãos de um cara que não respeitasse porra nenhuma, fizesse uma bagunça e tal. Então eu acho que o filme tá respeitando muito bem quem é fã, e quem não é fã, como a enfermeira, que às vezes eu uso como teste, ela ficou presa junto comigo à cadeira, porque é um filme tenso do começo ao fim. Ele tem uma cena lá vou chamar de 2 homens bala no espaço, que ela é muito bem coreografada. Você fica, cara, como é que o cara vai resolver? E várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e tal. Algumas pessoas estavam reclamando lá no Twitter de que acharam que esse filme tem muito mais ação e menos ficção científica. Eu concordo um pouco. Acho que algumas cenas de ação acabaram se sobressaindo mais do que o cérebro, né? Que as pessoas esperavam, aquelas soluções mais filosóficas, e acaba caindo pra pancadaria. Mas achei que o filme é excelente, por isso eu dou 4 Megatrons do filme do Michael Bay, porque ele é visualmente impressionante, as cenas de ação são muito boas, muito tensas, tem um lado sci-fi muito bem bolado, mas achei que alguns detalhes, por exemplo, você olha o Megatron, você não entende como é que ele é, né? O Megatron do Michael Bay. Alguns detalhes com relação à origem do vilão, na minha opinião, ficaram um pouco confusos, e não intencionalmente. Ficou um pouco, peraí, mas quem é que fez o que ali? Qual é a história do cara? Tá? Eu gostei de um pouquinho mais de detalhe, mas é uma pedrinha no filme muito divertido. Recomendo todo mundo assistir, fã ou não fã. Prepare to attack. All hands battle stations. Eu
vou dar dois pontos de vista aqui, ou seja, duas notas diferentes, porque como fã, eu achei um filme muito bacana, e concordo com o que o Afonso disse, e entra um pouco no mimimi dos fãs. Eu achei que faltou um pouco mais de explicação para algumas coisas, principalmente para você poder comprar um público novo. Por exemplo, tem um determinado momento do filme que eles são obrigados a romper uma barreira de fronteira. E o problema de você romper esta barreira, ele só surge quando você sabe qual o perigo que do outro lado da barreira tem, né? O que esse romper, o que esse ato vai infligir em todo o background do filme. Ou o que você não sabe, porque o desconhecido causa às vezes mais medo do que o conhecido. Sim, mas você tem que dar essa sensação, tipo, o que pode acontecer? Pô, pode acontecer infinitas coisas. Ainda assim, você tem que saber que tudo será possível, ou que vai dar merda, ou que tipo de coisa vai acontecer quando aquilo passar. Mas você tem que ter essa noção. No filme, o que eu achei que eles fizeram foi que muitas coisas eles apresentaram, e principalmente essa cena da fronteira, como se fosse um conhecimento público, sabe? Eu já sei quem são os Romulanos, porque eu vi o primeiro filme. Eu já sei quem são os Klingons, porque eu já vi a série clássica. Cara, desculpa, provavelmente quem já assistiu a série clássica é a mesma porcentagem de gente que tem pós-graduação, cara, sabe? Deve ser 1% da população mundial que assistiu, eu sabe? vou até concordar com você que na hora que ele falou Klingons e tal, tipo, os Klingons e tal, eu tipo, ui, caralho, fudeu o cu da macaca agora. Pois é, tipo... E aí a enfermeira tipo assim, who the fuck é isso aí? Entendeu? E aí, depois ela sacou, né? Uhum. Mas eu entendi o que você quer Pois é, e eu fiquei nessa, eu fiquei assim, o meu lado do fã falou, porra, o meu lado do fã é ao mesmo tempo cinéfilo, porque eu quero vender essa série pro pessoal, sabe? Eu quero convencer as pessoas que Star Trek é foda, sabe? Então eu achei que faltou isso. E entro nesse mimimi, por quê? Porque eu acho que talvez, se a gente tivesse um pouco mais dessa explicação, você teria mais politicagem e mais ficção científica do que a gente teve. Então eu acho que a falta foi por causa disso, desse aprofundamento. Outra parada que me incomodou um pouco, rolaram algumas situações meio Deus Ex. Do nada, você tá acabado. Tarará, e tu, caralho, precisava, tipo, porra, o cara já tá na merda, precisa fazer isso? Tipo, como mal? E aí tudo tem uma justificativa fundamentada, lógico, mas meio Superman, assim. Me incomodou um pouco, porque é foda que a gente não pode dar spoiler, não posso dizer o nome da pessoa. Mas assim, como fã, cara, chorei no filme. No grande momento do filme, tem uma grande frase célebre que é lembrada, inclusive a gente botou diversas vezes no Matando um Robô Gigante aí, no background. Porra, eles usam ela muito bem, tem toda a construção de momentos que pro cara que assistiu a série clássica, constrói de um jeito muito similar e aí inverte e tu, puta, obrigado. Eu gostei das cenas de ação, achei que foram cenas de ação muito bem executadas. Acho que sim, eles focaram bastante na ação, virou um filme de ficção científica de ação, o que não me fez com que desgostasse. Porém, eu achei que o filme não foi tão bem dirigido quanto o primeiro. Você não ficou preso à cadeira? Não fiquei, não ficou, cara. Não fiquei porque, inclusive, eu acho que ele repetiu um pouco da fórmula do primeiro filme nesse segundo. Natural, sabe? Mas eu acho que eu tava com muita expectativa também, isso influencia mal, né? E aí eu fiquei meio assim, mas de jeito nenhum é um filme ruim. Fora. Mas pelo que a gente conhece, você é pior do que Jack e os Gigantes, então, pelo jeito. Definitivamente. Isso é insuportável. He's dead, Jim. Eu, apesar de ter curtido menos, ter visto mais defeitos que você, Afonso, eu dou a mesma nota porque eu sou um cara com notas maiores que a sua. Então eu dou 4 robôs gigantes, sim, para o Star Trek. Vale a pena, você tem que ver, cara. É um filme do caralho. E se você é fã, maluco, puta, chore. E numa topilota de cinema. Não tinha. Engraçado, pra fazer o som do teletransportador, você tem que ter uma babinha no fundo da garganta. Sônia Braga. Não. Sônia Braga. Ai, caralho, eu podia ter falado. O Diogo falou não, eu não falo Sônia Braga. Pois é. Are you stupid? Então, olha só. Diogo, já que você perdeu, explica aí pras pessoas que estão ouvindo o que é o Sônia Braga. Cara,
Cara, sério, por favor, amigos, digam não ao Sônia Braga. Vai pra rua. Sônia Braga é um momento boring e que eu sempre perco nessa porra desse programa, onde a pessoa que repete por último a palavra Sônia Braga, nossa musa da MRG, tem que pagar uma prenda de no máximo 42 segundos. É o seguinte, eu e Afonso de Braguinha, em 42 segundos, interpretaremos Capitão Kirk e Sr. Spock. E você vai ter que fazer todos os efeitos sonoros da nossa interação. Excelente sugestão, Roberto. Vamos lá. Eu vou ficar com o Kirk. Tá bom. Então vamos lá, ouvintes. Nós estamos na Enterprise, obviamente, ali na... Como é que chama? No deck principal. Ponte de comando. Na ponte de comando, decidindo... O que, Roberto? Vamos tomar uma decisão aqui que vai acontecer no momento. O Diogo vai integrar a cena, tá? Tá bom. Valendo. Spock, precisamos resolver o problema nesse planeta aí que eu não sei o nome. Sua conclusão é óbvia, como sempre, Capitão Kirk. Avise a Uhura, por favor, pra pegar os dados no computador. Uhura, pega os dados no computador. Porra, que tipo de ordem é essa? Dados. Peguei os dados, capitão. Mas tá dublando, pera aí. Agora barulho da porta, faz barulho da porta, Diogo. Capitão Kirk, estamos captando uma mensagem muito enigmática do planeta XY0. Você pode dar uma olhada? Me mostra aí. Ela está, obviamente, no computador, capitão. Vamos acessá-la agora. Computer on. Spock, estou vendo aqui, segundo as leituras, vamos descer? Isso foi uma pergunta ou uma afirmação, senhor? Foi uma afirmação, Spock. Você pode me acompanhar até a sala de teletransporte? A sala de teletransporte é desnecessária se pensarmos do ponto de vista... Lógico. Caralho, é verdade, cara. Scott, por favor, teletransporte para 2 para o planeta XY0 agora. Alright, Captain. Eu esqueci o bagulho do teletransporte. Capitão, minhas leituras estão completamente insanas. Parece que não há ar nesse planeta. Capitão, onde está seu capacete, capitão? Scott, teletransporte-nos de volta para a Enterprise. Tá bom, Joe, ficou bom. Voltando aqui, é o seguinte, já que estamos falando de Star Trek, já que estamos falando de J.J. Abrams, por que não levantar a pergunta, então? Afonsinho Solano, você, meu amigo... Sim, capitão. Você mata ou pilota J.J. Abrams dirigindo Star Trek e Star Wars, ambos? Eu mato, meu amigo Roberto. Meu capitão, né? É mesmo? Eu mato, cara, porque apesar dele ser um diretor muito bom, não acho ele fodão. Não acho ele um diretor fodão, porque ele falhou pra mim no Super 8, por exemplo. Achei um filme que podia ter sido bem melhor, mas não é por isso não, é porque eu acho que é uma espécie de monopólio negativo, porque eu acho que a grande graça dos filmes é você ver a diferente ótica, né, de diferentes artistas sobre aquele material, aquela propriedade intelectual, e você colocar o mesmo gênio, vamos chamar assim, pra fazer, pra monopolizar, sabe? Eu acho que você não tá dando abertura para outros tipos de abordagens. Acho que você corre o risco sim de ficar com a mesma assinatura, por mais que ele tente se diferenciar, você tem lá os trejeitos do diretor que vão ficar muito parecidos, sabe? Tudo bem, ele tem uma lista de criaturas e designs de nave, o universo em si todo já pronto do Star Wars, já, mas não sei, cara, não sei, eu não gosto da mesma pessoa controlando tudo, é por isso que eu tenho Yahoo e não Gmail. Tá bom. E você, Didi Braguinha? Olha, eu sempre perguntei, quando eu vi em filmes onde pessoas jogavam xadrez contra elas mesmas, se elas eram capazes de vencer. Porque, em teoria, cara, você sabe o que o oponente vai fazer. Também nunca entendi isso, cara.
Parabéns. Pois é, cara. Bem lembrado. E assim, eu sei que não é uma disputa, né? De certa forma, sim, mas, cara, existe algo em jogar xadrez sozinho contra você mesmo que deve ser muito lucrativo do ponto de vista do seu cérebro funcionar e do ponto de vista do personagem, que você tem que desligar completamente a peça branca e ligar completamente a peça preta. E quando você inverter, você não pode guardar informações daquilo ali. Quando eu jogo isso pro Star Trek e pro Star Wars, eu entro nessa mesma dinâmica. Só que eu me pergunto, será que ele vai ter essa obrigação de desligar o cérebro, de mudar a chavinha da chave preta pra chave branca quando for, ou ele vai poder aproveitar? E aí eu, Diogo, achei assim, falei, cara, o cara já tá mexendo numa série de ficção científica de espaço foda, de uma maneira muito boa. Ele tá trazendo isso de uma roupagem nova, todo mundo gostando, caralho, agradou todo mundo, tá aí a estatística. Porra, será que ele pode usar esta mesma fórmula que funcionou no cinema em outra história? E eu acho que sim. Eu acho que, cara, tem como funcionar porque são universos muito diferentes, apesar de similares, com elementos muito ímpares e com questionamentos e buscas e quests completamente diferentes. Então eu acho que sim, cara. Dá pra jogar xadrez sozinho. E olha aí, Roberto Duque Estrada, que daria uma excelente peça de xadrez. Olha aí. Mas, caralho, qual seria a peça de xadrez do Roberto? O Bispo, obviamente. Será que seria uma nova? Eu encaro o Roberto como torre. Uma turma. Mas, ele não é muito. Eu encaro ele como cavalo. Homem. Roberto, você mata o pilota J.J. Abrams dirigindo as duas maiores franquias de ficção científica da Terra. Então, eu vou embarcar no Diogo. Rapidinho, desculpa. O que houve? Tá vendo alguma coisa boa aí? Peraí. Sabe quem é o Afonso no meu xadrez? O Afonso é a rainha, porque ele come pros dois lados. Cara, eu vou usar o exemplo do Diogo e vou dizer que eu não sei porquê, mas eu conheço um mestre de xadrez. Caralho. Eu não sei porquê, mas eu conheço. E eu sei por que a pessoa joga sozinha, Diogo. Porque a pessoa, ela não está jogando contra ela está jogando contra a jogada que foi feita. Porque o xadrez é um jogo que você joga aqui pensando 3, 4, 5 jogadas à frente. Sim. Tentando interpretar todos os quadros pra você antecipar eles e assim você poder vencer a partida. Não, mas rapidinho, eu entendo e concordo com o que você tá falando, só que eu acho que o que o seu oponente tenta descobrir é que jogada você vai fazer. Ou já fez. Exatamente. O que você... Aquela peça tá sendo movida ali, por quê? Porque o objetivo dela é que daqui a 5 casas você coma a rainha desta maneira. Se você já sabe isso, cara, porra! Exato, cara... mas aí é que entra o ponto. Quando você não tem um adversário, você apenas tem o jogo, a sua amplitude, o seu entendimento, a sua execução, ela tem que ser muito maior. Você não tá ali pra vencer alguém, você tá ali pra aprender como ser o melhor naquilo que você faz. E, juntando isso com o fato de que o J.J. Abrams, pra mim, sim, é um diretor de relação entre personagens, ele sabe... Eu não vou dizer que ele é um excelente diretor de personagens, não vou dizer que ele é um excelente diretor de filme, isso é uma outra discussão, mas ele é bom com personagem sim, você tem razão. Tanto que no 8mm, não, como é que é o da câmera lá? Do Super 8. Do Super 8 é uma das coisas que a gente elogiou no filme, foi a relação das criancinhas e tal. Pois é, e o próprio Lost, assim, no final foi uma merda, mas o tempo todo a relação dos personagens é o que sustenta o seriado, e pra você ver até quando deixa de ser a relação dos personagens e começa a se transformar a ilha, o personagem principal começa a degringolar a história, né? Degringolar, tá aí, a palavra do dia é do item, por favor. Então, com isso, eu defendo, cara, eu acho que o J.J. Abrams, ele tem tudo pra dirigir o Star Wars, porque ele é um bom diretor de filmes de ação, ele sabe conduzir bem cenas de ação, na minha opinião, e sabe trabalhar bem a relação dos personagens. E o Star Wars 7, ele traz, como a gente já falou aqui no Matopilota passado, a relação do filho, né, da Leia e do Han Solo, com sua irmã, com o titio Luke Skywalker. Então, é um lance meio que de família que vai decidir ali o destino do universo. Então, eu acho que o J.J. Abrams, ele tem aí tudo pra realizar muito bem isso, e tem o jogo de xadrez, que eu achei um puto exemplo do Diogo, pra ele agora fazer. Ele está jogando contra ele mesmo, então não é pra vencer ninguém, é simplesmente pra melhorar a cada jogada. Então, Star Wars 7 melhor do que o Star Trek que veio antes, e o Star Trek seguinte melhor do que o Star Wars 7, e por aí ele só vai subindo e escalonando, entendeu? Eu queria só falar uma coisa que eu fiquei mais impressionado disso tudo, Roberto.
foi com o seu poder de retórica. Yes, I'm a genius. Porque eu estou saindo do Bato Pilota discordando de você, mas sem me sentir apto a falar que discordo de você publicamente, sabe? Olha, Beto. Caralho, tipo, não vou falar porque não vou conseguir colocar isso. Não entendi exatamente, que meio assim. Você pode usar o artifício do Jack Black no Nacho Libre e dizer: eu não vou ouvir você, Roberto, você acredita na ciência. I don't know why you always have to be judging me. Because I only believe in science. É uma boa, eu adoro essa também. Tipo. Eu prefiro o argumento do Caetano. Eu não consigo entender porque você fala de uma maneira porra. Tá bom. Nem ninguém que tá ouvindo conseguiu entender o que você falou, tá, Ju? Mas assim... de uma maneira burra. Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos patrocinadores. Afonso Solano, sabe que eu achei umas fotos aqui em casa, final de semana, da época em que a gente jogava vôlei no colégio. Grande time de vôlei do colégio. E... Pois é, eu não jogava porra nenhuma, mas eu tava lá. Você era meio que o outcast do vôlei. É, eu fui convidado porque eu tinha acabado de ser campeão intercolegial pelo basquete. Aí o técnico de vôlei falou: pô, já sei, tive uma grande ideia. Vou botar ele pra jogar vôlei porque ele tem experiência. Because I'm a genius. Não, era engraçado porque você não tinha tudo que as pessoas estavam acostumadas a ouvir de um excelente jogador de basquete. Você era um cara mais gordinho, um pouquinho mais baixinho, se vestia meio de hip hop e tal. Então você ficava meio afastado, Roberto. Eu lembro, a época... Eu te dei a chance, Roberto. Eu dei a chance de você provar que você era uma pessoa magnífica, a pessoa que você é. E aí nós ficamos amigos, na verdade. Eu, você, Diogo, todo mundo, veja só. Pois é. Nós éramos bem diferentes, inclusive, naquela época, né? Exatamente. É o pessoal que ouve a MRG sabe dessas histórias, né? Que você no começo não fazia muito parte do nosso pessoal, né, Beto? Você era meio hip hopper, né, Beto? Pois é, mas por causa desse tipo de coisa, Afonso, muita gente me julgava mal, você sabe disso, né? I hate you, I don't even know you, and I hate your guts. Exatamente. Você era um outcast, né? As pessoas apontavam o dedo e falavam: aquele cara ali, ó, é um merda. Aquele cara ali não presta, não sei o quê. Pois é, e isso acontece até hoje, hein? Acontece até no programa, o que é impressionante. E eu lembro que eu às vezes chegava pro pessoal e falava assim: mas vem cá, você... por que ele é tão horrível assim? Já conversou com ele? A pessoa: não, mas todo mundo fala que o Roberto é babaca, então ele deve ser. E aí você vê que as pessoas julgam sem conhecer, não é verdade, Roberto? Pois é, Afonso. Agora, estamos falando isso porque o Internet Explorer também sofria esse bullying, Afonso. Meu Deus, verdade. Pois é, mas aí, o que a Microsoft fez? Lançou o Internet Explorer 10 e botou um site no ar, botou uma campanha, Afonso, o navegador que você amava odiar. Exatamente, Roberto, o Internet Explorer 10... Veja você, algo que ninguém tem coragem de dizer. Não, ninguém vinha vindo, né? Então, mas ninguém tem coragem de dizer, mas eu e você estamos dizendo. Estamos assinando embaixo. É uma frase polêmica. Eu tô porque eu uso, tá? Então, gente, o Internet Explorer é bom. É bom de verdade, cara. E aí, cara, lá no site, no navegador que você amava odiar, tem um vídeo que eu me identifiquei muito, cara. Porque mostra, assim, um hater clássico, né? O cara lá no quartinho dele, em frente ao computador, procurando alguma coisa pra odiar. Aí ele vê falando sobre o Internet Explorer 10. Sim. Aí a primeira coisa que ele faz é o quê? Escreve lá: Internet Explorer é um lixo. Aí ele dá o sorrisinho dele, né? Sorrisinho que ele está satisfeito na vida dele. E ele começa a dar o scroll down, assim, e começa a aparecer review do Gizmodo falando bem, notícia em site: o Internet Explorer 10 supera a concorrência em tablets Windows 8. Aí ele: não, Internet Explorer só serve para baixar outros navegadores. Aí dá Enter de novo, feliz, distribui meu ROD. Aí logo em seguida mostra: Internet Explorer é compatível com HTML6. Aí ele: não! Aí ele: não, Internet Explorer é velho e antiquado e não sei o que. Aí no último sorriso ele: cara, não pode vir mais nada. Aí a última notícia é tipo assim: Internet Explorer adota uma ilha com gatinhos e doa para crianças do mundo todo. Aí ele: pum! Que pariu. Então não tem, cara. Não tem como você dizer
mas que é um lixo. Por que não é? Porque ele se renovou, porque ele entendeu. Então é um site recheado pra fazer você entender de uma forma bem humorada o que é esse IE10. Mas tem outras coisas também. Ele tá mais rápido. Ao contrário de você. Ele tem agora uma função touch, pra quem usa no tablet Windows 8, cara, a navegação é muito mais rápida, se ele é sensível ao toque. Exatamente. Tipo eu, quando vocês brincam de lutinha, eu falo, ai não, para, não gosto. Muita intimidade para o público. Tamo abrindo, Beto. A gente tá se abrindo aqui hoje, cara. Ele tá muito mais seguro. Agora, todas as coisas assim, pra você acessar banco, as suas senhas, pra tudo tu tem uma senha hoje em dia, né? Eu sou um cara que tenho medo de acessar o meu banco via internet. Falo logo, vocês sabem que eu sou um cara que ama acreditar em conspirações, não é não, Beto? Pois é, mas o IE10 ele te livra disso. E livra os seus amigos de ficarem ouvindo as suas coisas também. E atesto que estou fora das filas do banco porque estou confiando no Internet Explorer 10. Falo pra vocês aqui. E ele agora tem um esquema de privacidade muito maior também pro seu uso na internet, as coisas que você faz, se o seu computador é compartilhado ou não. Porque seu amigo bisbilhoteiro que quer saber o que você anda fazendo. Pois é, sempre tem aquela pessoa que tá com a mão no seu computador olhando suas coisas pessoais, o que você viu na internet, o que você não viu. Entendo. De qualquer maneira, a sua privacidade está aí coberta em diversos níveis no Internet Explorer 10. Então, Afonso, eu estou convidando todo mundo que tá ouvindo a entrar em onavegadorquevocêamavaodiar.com e conhecer um pouquinho mais desse Internet Explorer 10 que nós e muita gente tá falando aí. Então deixe seu preconceito de lado, entra aí embaixo no site e veja como que o Internet Explorer 10 has evolved. E agora vamos falar em português pra quem não entendeu o que você falou. Evoluiu! Evoluiu! There's a letter in your mailbox. Cheguei, Roberto. Chegou? Chegou no barulhinho, mas você não faz melhor que o jogo, não adianta. O barulho do jogo é 10, né? Não tem como comparar. E você também que não consegue comparar as coisas, seja bem-vindo aos e-mails do Matando Robô Gigante, não, Roberto? Aê! Muito bem, e você que quiser falar conosco, pode falar através do matandorobogigantes, @matandorobogigantes.com ou através das redes sociais, Roberto. Blá blá blá, Facebook, /matandorobogigantes, @DiogoMRG, @Afonso com 2F Solano e @BetoMRG. Muito bom, super animado, Roberto, com as redes sociais. Roberto, vamos ver se você se anima, então. Agora, porque em julho o Matando Robôs Gigantes estará se desdobrando para encontrar com os ouvintes. Pois é verdade, rapaz. Estaremos em 2 lugares no mesmo final de semana. Só o poder do teletransporte. Capaz. Então vamos começar dizendo que, primeiro, eu, Afonso Solano e Diogo Braga, ficou parecendo 3 pessoas, né? Eu e Diogo Braga estaremos na Campus Party Recife nos dias 18 e 19 de julho. Vocês podem entrar aí embaixo, tem um linkzinho da Campus Party Recife. Vamos fazer montando robô ao vivo, vamos brincar, dar pros cambalhotas, aquelas coisas todas que vocês gostam, certo? Certo. E aí, no dia 20 de julho, o Diogo e o Roberto estarão em São Paulo. Meu Deus. O que vai rolar lá, Roberto? Cara, vai rolar uma parada, Afonso. Mas assim, é uma parada espetacular. Simplesmente quem for nos encontrar lá no Cine Cultura, lá da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aquele na Paulista, grandão e tal, vai ver conosco no cinema Os Goonies. Você tem noção, Afonso, que eu vou ver Os Goonies no cinema? No cinema. Eu acho que nenhum de nós 3 viu, né? Nós éramos novos, né? Quando passou. Que loucura. Vai ser um frenesi, vai ser uma loucura total. Só que um pouco antes, eu, o Diogo e o Thiago Romariz, lá do Omelete, a gente vai bater um papo sobre o Goonies, sobre a importância dele pra cultura pop, como ele se coloca pras pessoas mais jovens de hoje. Vai ter um papo legal sobre o que é a obra Goonies, assim. Não vai ser nada
muito filosófico. Na verdade, vai ser divertido para as pessoas que estão lá interagirem e a gente ter uma grande preparação para finalmente ver Goonies no cinema, cara. Excelente, clique então nos links aí embaixo. Matando Robô Gigante estará na Campus Party Recife, dias 18 e 19, e em São Paulo, no evento Vira Cultura, para assistir os Goonies, no dia 20/7. Confira aí embaixo os links. Afonso Solano, chegou a hora do prêmio F5. F5 for you! Muito bem, quem ganhou o prêmio F5 do episódio passado foi o Thales NC, ou Thales SNC. Tenho a mínima ideia do que quer dizer. Ele diz o seguinte: opa, matadores, beleza? Beleza. Afonso Solano. Oi, pois não. Você sabe que o MRG ele gosta de surpreender seus ouvintes, né? Ah, mas gosta. Então, olha só. A gente não falou nada pra ninguém, a gente manteve no sapatinho, mas o que acontece é que se você se esforça para o F5, um dia, do nada, você se dá bem. Do nada. Do nada. Porque, olha só, o Thales NC, Afonso, acabou de ganhar, vou falar que nem apresentador de televisão, acaba de levar para casa um pacote contendo um livro, um envelope com gel do livro, um copo do livro e 2 moedas do livro. Agora, Afonso, eu te pergunto, você sabe que livro é esse? Vou me limitar a fazer os tambores aqui. O livro é o Oceano no Fim do Mundo, rapaz. O lançamento de Neil Gaiman que saiu aqui no Brasil, junto lá fora. O novo livro de Neil Gaiman. Ele vai ganhar um pacote com o livro que saiu semana passada do Neil Gaiman, cara. Já ouvi falar desse tal autor aí. Acho que ele é razoável. Mais ou menos, né? O cara mais ou menos Neil Gaiman, tem um cabelo meio louco assim. Pois é. Vocês deem uma olhada aí, dá uma googleada pra ver quem é Neil Gaiman. Procura porque ele é, né? É um cara aí. Quem sabe? Mas enfim. Thales, então você escreve aí, ganhei o prêmio F5 do Neil Gaiman, que você vai receber pra casa. Quem quiser pegar um pouquinho mais de informação do livro também tem um link aí embaixo, a gente botou. E Afonso Solano, quem sabe no próximo alguém ganha alguma coisa também, hein? Olha, keep trying, my friends, keep trying. Temos aqui um recadinho, e-mail, mensagem, não sei de onde vem, do espaço, Renato Giz. Você sabe que eu, no colégio, eu tenho uma relação estranha com giz. Eu não tenho necessariamente uma alergia, mas eu tenho alguma coisa estranha com giz. Tenho um nervoso de giz. Você tem alergia, alguma coisa? Não. Inclusive eu ia dizer que você falou errado. Ele não veio do espaço, ele veio do quadro negro. Do quadro, é verdade. Mas o quadro é negro, assim como o espaço. Não, eu tô tentando ajustar. Não foi. Não foi. Eu fiz do espaço porque estamos Star Trek e tal, enfim. Concordo plenamente com o Diogo, diz aqui o Renato Giz, quando falou que o Will Smith dirigiu o filme Depois da Terra. Depois da Terra em português? After Earth? Isso. Depois da Terra. Foi tipo um filme de pai para filho. Mas tudo bem, gostei do filme. Porém, saí do cinema com uma sensação de que poderia ter sido tão melhor. Tinha tanto potencial. O Will enche a bola da Terra, fala que é um planeta super perigoso e hostil, mas nem é tudo isso. Pois é, eu e o Diogo, o Roberto, comentamos um pouco, né? Que realmente ele enche a bola e tal, e enfim, faltou cenas de ação na nossa opinião. Continuando aqui o Giz. O maior perigo foi trazido por eles, porque os animais de lá não eram de veras perigosos bagaralho. Eu discordo, os animais eram perigosos, sim. Ele encontra problemas hoje, só não é mostrado tanto quanto o Will Smith fez a propaganda, acredito. Tirando essa parte, o Will Smith faz um personagem foda. Você acredita que ele é fodão? Reclamei do filho dele no início do filme porque tinha cara de chorão também, mas isso se justifica mais tarde. Bom filme, dou 3,7 robôs gigantes. Tá bom, vocês chegaram até a comentar isso também, né? Que o filho dele começa desacreditado, mas no final do filme você realmente acredita nele, né? Sei lá, eu até acreditei, a minha crítica foi que eu achei um salto muito grande. Eu não vi um aprendizado. Eu vi até a curva de aprendizado, sabe a inclinação leve, de repente um pico absurdo. Aprendi, upei, do nada. Entendi. Achei meio assim. Mas uma coisa que eu percebo, Roberto, é que muito mais gente gostou desse filme, do Depois da Terra, do que admitem nas redes sociais. É um fenômeno engraçado, né? De tipo, quando... Como assim? Porque assim, o que a gente percebe no mundo nerd, vou colocar o que eu percebo então, para não botar a palavra na boca dos outros, é que tem muito nerd que tem medo de dizer que gostou ou que desgostou de algum filme ou jogo, alguma coisa, quando
digamos assim, a maioria registrada, que às vezes não é a maioria, né, mas é o que está aparecendo, assim, diz o contrário do que ele achou. Então ele meio que vai com a onda, tipo, realmente, é uma merda. Aí no fundo ele tipo, pô, mas eu gostei, vou comprar o Blu-ray. O que você acha que isso acontece? Assim, ó, vou te dizer, eu não identifico quando isso acontece. Quando a pessoa fala pra mim que gostou ou não gostou, eu acredito nela. Não tem o que fazer. Mas, então assim, eu não percebo, eu só acho que é o seguinte, é babaquice você, sei lá, ser assim, entendeu? Tipo, é aquele lance, assim, quando eu chego aqui e falo que, sei lá, não gostei de alguma coisa que todo mundo gosta. Cara, foi mal, é a minha opinião. Foda-se se você acha que ela é idiota. O Roberto ET, ouvindo, saibam, o Roberto ET tem uma palavra mágica. Sempre que discorda de alguma coisa, principalmente assim, quando basta a maioria, né, e tal, aí você vira pra ele e fala, e aí, Roberto? E agora? Aí ele fala, foda-se, eu não gostei. O foda-se ele joga pela janela. Beleza, todos os argumentos das pessoas, mas não me atingiu. O que eu posso fazer? Pois é, exatamente. E eu acho uma coisa importante, é aquilo que eu sempre falo, a gente tem uma mania de achar duas coisas que, porra, isso me incomoda foda. Uma é o seguinte, da gente achar que a gente sabe todas as soluções pro mundo. A gente olha o cara e fala assim, puta, tá fazendo merda. Você quando fala isso, você tá falando o seguinte, se eu estivesse no lugar dele, pô, eu sou tão incrível que eu saberia tomar todas as decisões que a vida dele seria tão incrível e não teria os erros que ele comete. Então por que, meu amigo, a sua vida tem tantos erros? Porque você também comete erros. Mas depende, Roberto, depende. Por exemplo, se o Tom Cruise vira pra você e fala assim, Beto, posso te dar um conselho? Você vai falar o quê? Você vai mandar o Tom Cruise tomar no cu? Não, se qualquer pessoa quiser me dar um conselho, eu vou ouvir. Porque aí é que tá. Você tem que ser humilde e saber que você não sabe tudo. Só que, assim, sabendo que você não sabe tudo, você tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer. Às vezes, um ponto de vista de uma pessoa que você não espera nada, pode esclarecer algumas coisas ou juntar algumas peças pra você chegar a um esclarecimento melhor. O ser humano é dono da verdade. E a internet está dando cada dia mais esse poder para as pessoas. Exato. Esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, cara. Se você não gosta de uma coisa que eu gosto, beleza. A gente pode conviver assim. Tem um vídeo muito maneiro do... como é que é o nome do cara que fez o vilão do Homem de Ferro 1? Desculpa, Bridges. Lloyd Bridges? Jeff Bridges. Jeff Bridges interpretando o The Dude naquele filme. É o grande Lebowski, não é isso? E é um videozinho assim que você pode mandar sempre que alguém falar que você é um idiota porque você tem uma opinião X ou Y. É um vídeo do cara olhando e falando tipo assim, yeah, like, this is like your opinion, man. Tranquilão, sabe? Tranquilão, assim. O mais maneiro é o que eu digo, assim, se você que tá ouvindo isso, olha a construção, hein, Afonso? Você que tá ouvindo isso, você não aceita um gosto diferente do seu, você tá fazendo alguma coisa errada na sua vida. Porque a sua mulher tem um gosto diferente do seu. Ela gosta de peru, você não. Exatamente. Então, você já está amando uma pessoa que tem uma opinião diferente da sua. Parabéns. Não é? Parabéns. Próximo recadinho aqui é de Flávio F. Será que é F de foda-se? Olha aí, caraca, se teu sobrenome é foda-se, meu irmão. Não, tem que ser foda. Flávio Foda. Eu acho foda-se mais interessante. Flávio Foda-se, entendeu? Esse negócio, vamos fazer um parênteses rápido. Esse negócio do palavrão é engraçado, né? Porque ontem teve o jogo do Brasil, né? Pela Copa das Confederações. Aí o Neymar foi bater um escanteio, aí passou um uruguai lá do lado dele, e as pessoas vão me perdoar por repetir o palavrão, mas eu só vou dar um coach aqui no Neymar. Aí o uruguai, quando passou do lado dele, deu uma xingadinha, fez uma brincadeira. E aí o Neymar soltou aquele clássico que quando você olha, você fala assim, te entendi, garoto. Ele vira pro cara, ele tá muito puto, um momento muito tenso do jogo, o Brasil precisava do gol, o cara provoca ele vira pro cara assim, vai tomar no cu, seu arrombado. Ai, olha, já que nós somos trouxas e não temos magia, como diria no mundo do Harry Potter, eu acredito que os palavrões são as nossas palavras mágicas. Que poder, né, que tem esse xingamento. Mas disse tudo e levou quem tava vendo o jogo junto, né? Tipo... Foi junto, exatamente, foi mágico. Olha só, Flávio F disse, olá, matadores, tudo certinho com vocês? Tudo certinho, Beto? Tudo na paz, tranquilão. Rapaziada, acabei de assistir Depois da Terra e não resisti. Estou escrevendo para discordar de algumas coisas que vocês falaram no programa 184 de cinema. Bom, primeiramente, o filme é bom, é bacana pra caramba. Vale totalmente o ingresso. Não dá pra acreditar que o Diogo deu a mesma nota que ele havia dado para A Hospedeira. Os filmes são incomparáveis. Olha, o Flávio, eu também fiquei horrorizado, cara, quando o Diogo falou que achou muito parecido em tema, em termos lá e tal, que é uma ficção científica, mas que tem problemas comparou com A Hospedeira. Não sei, Roberto não chegou a ver o filme ainda, né? Olha, eu vou te falar uma parada. Eu não vi o Depois da Terra ainda. Eu vi A Hospedeira, eu dei acho que 0
zero pra ele, mas é o seguinte, eu não sei sobre Depois da Terra, tá? Mas se ele for que nem uma hospedeira, ele tem tudo pra ser uma ficção científica de qualidade, ele só peca em ser um filme, sei lá. Mas é porque, assim, a hospedeira, o mote ali, ele não é original, beleza, tem livro que já foi e tal, mas a ideia principal que gira ali, tirando o romance, é uma ideia de ficção científica muito maneira. Sim, sim. Mas o Diogo ele conseguiu comparar, gente, essa estrutura. Eu não consegui, o Flávio também não, tá dando a opinião dele aqui. Segundo, continua o Flávio, o M. Night Shyamalan está no filme, sim. Está clara a assinatura dele ali. Existe o suspense, existem os elementos ocultos, mas temos que fazer algumas concessões. Afinal, ele saiu da zona de conforto dele dirigindo uma ficção científica. Mas ele fez alguma outra ficção científica, Beto? O Will Smith? Não, Shyamalan. O Shyamalan é bom. Olha só, depende do ponto de vista, né? Porque, por exemplo, o Dama na Água é uma ficção científica. Não, científica não. Na verdade é uma fábula. É uma fábula, é verdade. Uma fábula, o A Vila não. O Flávio tá falando aqui que você reclamou, Beto, que o Will Smith agora quer ser herói de tudo quanto é canto e tal, né? Mas ele diz que ele deixou isso um pouco de lado, porque nesse filme ele é apenas um coadjuvante de luxo. Fim dos Tempos é uma ficção científica. Boa, também é uma ficção científica. Mas olha só, o Will Smith seria um coadjuvante de luxo Depois da Terra, porque o filme na verdade é do garoto. Eu concordo com você, Flávio. Eu concordo. Mas o Will Smith ainda é herói aqui. Mas o pôster é dele. O lance dele é esse, ele tem que ser o pôster. Assim, cara, que fique claro, eu não tenho nada contra ele que escolha a carreira dele, ele tome decisões dele. Isso não quer dizer que eu acho ele um merda. Não, eu vou continuar vendo os filmes dele, porque eu gosto dos filmes, eu gosto da maioria dos filmes dele, assim. Mas eu tenho o direito de achar que é uma opinião que não condiz com a forma como eu levo a minha vida, entendeu? Ele quer ser o personagem principal do mundo. Cara, eu ia dizer que é só fazer uma conta no Twitter e começar a twittar, né? Porque é isso que eu vejo. Enfim, ele tem uma conta no Twitter. Ele tem uma conta? Deve ter tipo, sei lá, milhões de pessoas. Deve ter, cara. Eu não sigo Will Smith, mas sigo todos os ouvintes que são muito bacanas, e agora é a hora que eles querem ouvir a pérola, Roberto, do episódio de hoje. Alguma coisa interessante que você aprendeu quando falamos sobre Star Trek? Você não viu ainda o filme, né? Me diga então uma pérola que você aprendeu quando você assistiu a série do Star Trek, então. Cara, eu vou falar então uma pérola legal pra caralho que eu aprendi no Star Trek. Eu cheguei até a comentar isso com você fora de gravação. No primeiro episódio do Star Trek, ele tem um personagem, um alienígena logo no começo. Começa o primeiro episódio do seriado e tal, você vai lá na Netflix, bota, você vai ver um alienígena que ele tem uma propriedade que eu acho muito foda, assim, muito ficção científica, parada e uma ideia muito legal. Ele aparece pra quem olha como a mulher que aquela pessoa mais se apaixonou na vida. Então, entendi. A pessoa que olha pra ele vai ver a mulher, ou o homem, né? O alienígena tá na sala, eu tô vendo a duquesa, você tá vendo a enfermeira, mas é o mesmo ser ali. Entendo, sim. E eu achei isso foda, porque isso, aqui no nosso negócio dos gostos e opiniões, tem tudo a ver, porque, por exemplo, isso te mostra que o seguinte, a mulher mais bonita, cara, é a que você ama, não aquela que o mundo deseja, entendeu? Então, assim... Olha aí, Roberto, filosófico. Não é filosófico, rapaz, isso é o sentimento que eu vivo hoje em dia no meu coração, rapaz. Muito apaixonado, Roberto. Então vocês também fiquem com essa paixão toda, com o Star Trek e com os eventos de Recife em São Paulo. Fiquem com tudo isso. Bom fim de semana. E vamos ver o Goonies. Vamos ver o Goonies. E semana que vem a gente tá aí, né? Semana que vem, terça, a gente vai... Caralho, Afonso, terça-feira, puta episódio de quadrinho. Você que tá ouvindo isso, se prepare para chorar copiosamente. Só falo isso. Tá bom, então divirta-se no fim de semana, porque terça-feira vai ser foda.